Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nos fas deprecationes, ne vestigiasti in necessitatius. Bronze Podcast número 18. Comigo, Diogo Bronze. Hoje no podcast vou falar sobre a mensagem de Fátima, a sua adaptação à realidade da Igreja Conciliar e também vou elaborar, ou pelo menos resumir, 11 mentiras que foram ditas pela hierarquia conciliar sobre Fátima e que hoje vigoram, ao fim e ao cabo, e que permanecem e insistem em ignorar a mensagem da Mãe do Céu, em consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria e também em ignorar os avisos de fé e evitando pelo menos a hierarquia, relacionar Nossa Senhora de Fátima com Nossa Senhora de Akita e também de La Salette. Em nenhuma parte se poderá encontrar um exemplo mais triste da adaptação da Igreja do que o que aconteceu no dia 8 de outubro de 2000. Realizou-se então no Vaticano uma cerimónia confiando várias coisas a Maria Santíssima. Uma entrega para as massas para tirarem do pensamento a consagração da Rússia. Durante esta cerimónia, que já lá vão 20 anos praticamente, todos os povos do mundo, os desempregados, até mesmo a juventude à procura de rumo, tudo e todos, menos a Rússia, foram confiados a Nossa Senhora. No dia anterior a esta cerimónia, a recitação do terço na Praça de São Pedro foi difundida por todo o mundo via satélite. Mas falta uma coisa, a oração de Fátima. No Vaticano ninguém rezaria: ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos as almas do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Todavia, uma dezena do terço foi recitada pela irmã Lúcia, diante das câmaras, no seu convento, em Coimbra. Com um ar completamente infeliz, a irmã Lúcia recitou as orações, sim, mas em português. Ela tinha sido reduzida a uma figurante num truque publicitário. Vemos aqui a sergenização, da mensagem de Fátima. A adaptação de Fátima ao mundo. Nossa Senhora de Fátima torna-se Nossa Senhora dos desempregados, Nossa Senhora da juventude, à procura de um sentido e de um rumo, e suprimem-se do rosário as orações de Fátima. Isto remete-nos para o início do ano 2001. O ano 2000 foi um ano atarefado para a adaptação da mensagem, mas havia alguns arranjos a fazer. Como o padre Gruner estava ainda a dirigir o seu apostolado em Fátima, com bastante dinamismo, o cardeal Castiglione Hoyos escreveu-lhe no dia 16 de fevereiro de 2001, renovando a ameaça de excomunhão que tinha feito ao padre Gruner em junho do ano anterior, se o padre Gruner não parasse com as suas atividades. Então, tomar-se-iam medidas definitivas, segundo as palavras do cardeal, que seriam penosas para todos os envolvidos. Na mesma carta, o cardeal Castiglione deu outra demonstração da nova orientação que estava a ser aplicada à mensagem de Fátima. De acordo com o cardeal, cito: a bem-aventurada mãe apareceu aos 3 pequenos videntes na covadeiria no começo do século e marcou um programa para a nova evangelização, com o qual toda a Igreja se encontra comprometida e que é mais urgente ainda no limiar do 3º milénio. Fim de citação. Nossa Senhora de Fátima era agora Nossa Senhora da nova evangelização, coisa sobre a qual ela não tem dito em Fátima uma única palavra sequer. Nossa Senhora não veio a Fátima para anunciar a nova evangelização, que é um slogan que descreve uma campanha nova e ineficaz para estimular a fé moribunda dos que já são católicos, entre aspas, conciliares. Nem veio também Nossa Senhora anunciar quaisquer dos outros slogans obscuros que têm infestado a Igreja dos nossos tempos, ou dos últimos 50 anos pelo menos, coisas como o diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, solidariedade, civilização do amor, inculturação e assim por diante. Ela veio anunciar a velha evangelização, o Evangelho perene de Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, hoje e sempre. O mesmo Cristo que advertiu o mundo
que aquele que acredita é batizado será salvo, aquele que não acredita será condenado. Um grupo de apoiantes do Padre Gruner protestou deste modo na sua resposta ao cardeal. Cito agora uma parte da carta. Eminência, onde é que alguém pode encontrar qualquer um destes elementos na vossa interpretação da mensagem de Fátima? Onde está o céu e onde está o inferno, visto que vós só falais vagamente de realidades fundamentais? Designação que qualquer maçom acharia aceitável? Onde está o triunfo do coração imaculado de Maria? Onde estão a consagração e a conversão da Rússia? Onde estão os avisos de Nossa Senhora e onde está, na realidade, a mensagem de Fátima? Fim de citação. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima ao mundo não tinha slogans como a nova evangelização. A Senhora não proferiu qualquer slogan, mas apenas a simples verdade católica que muitas almas estão a arder no inferno, por falta desta mesma fé, que para salvar as almas, Deus ordena como uma necessidade que se estabeleça no mundo, e não apenas entre aqueles que já são católicos, a devoção ao seu Imaculado Coração. Que o seu Imaculado Coração tem de triunfar pela consagração da Rússia àquela mesma realidade. Só desta forma poderá haver uma verdadeira paz no nosso tempo. E Nossa Senhora de Fátima também nos deu um aviso sobre as consequências de não atendermos aos seus pedidos. Guerras, perseguições, martírio dos bons, sofrimento do Santo Padre, sofrimento de todo o mundo, ao fim. Tudo o que está a acontecer neste momento, na história, e finalmente, no fim da história, se continuarmos neste caminho, a ignorar os seus pedidos, várias nações serão aniquiladas. A mensagem de Fátima foi, muito simplesmente, apagada da existência e transformada em slogans de adaptação. E de acordo, aliás, com esta qualquer adaptação stalinista, haveria censura de qualquer um que atendesse à interpretação anterior dos velhos termos. Na mesma carta de 16 de fevereiro, o cardeal Castrillon Royos exigiu que o padre Gruner retractasse publicamente, na sua mesma revista do apostolado, certas opiniões que o cardeal entendeu serem censuráveis. Numa igreja em que abunda a literatura herética que arruinou a fé de milhões e pôs as suas almas em perigo, o cardeal Castrillon Royos quis censurar a revista The Fatima Crusader. E porquê? Porque a revista tinha ousado criticar não os ensinamentos católicos sobre a fé e a moral, mas as decisões consultivas do cardeal Sodano e dos seus colaboradores, incluindo as suas conferências de imprensa e os jantares com gente da laia de Mikhail Gorbachev, as suas relações confortáveis com a CPA cismática e a tentativa de enterrar a mensagem de Fátima sob uma montanha de falsas interpretações. O tratamento dado ao padre Gruner, à fraternidade de São Pio X, ao arcebispo Lefebvre e a outros obstáculos, compreendidos como tais à nova orientação do Concílio Vaticano II, demonstra que a época pós-conciliar apresenta uma situação muito parecida com a que São Basílio lamentava, no ponto mais alto da heresia ariana. Cito: hoje, só um delito é vigorosamente castigado. Uma observância precisa das tradições dos nossos pais. Por esta causa, os piedosos são arrebatados dos seus países e transportados para o deserto. Fim de citação. E de facto, hoje em dia, só um delito ou um defeito, para eles, é castigado, vigorosamente. Uma observância precisa das tradições pré-conciliares constantes da Igreja, resumidas na mensagem de Fátima também. É estranho constatar que o próprio cardeal Ratzinger fez a seguinte observação sobre o chamado Cisma de Lefebvre na sua alocução de 1988 aos bispos do Chile. Cito: o que era antes considerado muito santo, a forma na qual a liturgia nos foi passada, de repente parece ser a mais proibida de todas as coisas, a única que pode ser proibida com segurança. É intolerável criticar as decisões que foram tomadas desde o concílio. Por outro lado, se os homens questionam antigas regras ou mesmo as grandes verdades da fé, como por exemplo a virgindade corporal de Maria, a ressurreição corporal de Jesus, a imortalidade da alma, etc., ninguém reclama, ou só o faz com a maior das moderações. Tudo isso leva a um grande número de pessoas a perguntar hoje em dia se a igreja de hoje é realmente a mesma de ontem, ou se foi transformada noutra coisa qualquer sem que nada tivesse sido dito aos fiéis. Mais estranho ainda é que o cardeal Castrillon Royos admitiu o mesmo na entrevista acima mencionada à revista 30 Days. Ele afirma, cito: a grande urgência do nosso tempo
é demonstrar às pessoas que a igreja de hoje é a mesma igreja que sempre foi. Fim de citação. Mas antes de mais, por que razão há uma tal urgência? Quando é que toda a história da igreja católica teve de ser alguma vez demonstrada? Quando é que em toda a história da igreja teve alguma vez de ser demonstrado que a igreja ainda era a mesma de antes? Por que razão é que tal demonstração seria necessária se não houvesse um motivo muito forte para acreditar que a igreja foi realmente mudada? E há, de facto, um motivo muito forte para o suspeitar, como nós demonstramos. Desde o Vaticano II que a Igreja Católica sofreu uma adaptação, precisamente segundo as linhas perditas, traçadas e levadas a cabo pelos seus piores inimigos. E os que estão hoje a dirigir a Igreja recusam-se a reconhecer o que aconteceu. Mesmo que eles próprios não sejam agentes conscientes dessa destruição. Eles são, como Nosso Senhor disse sobre os fariseus, cegos a guiar outros cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem no precipício. Como disse a própria irmã Lúcia, cito, por isso o demónio lhe tem feito da guerra contra o terço, e o pior é que tem conseguido iludir e enganar de almas cheias de responsabilidade pelo lugar que ocupam. São cegos a guiar outros cegos, como diz a irmã Lúcia. E como São Paulo declarou também em relação ao tipo de pessoas que de dura serviço. Não há ninguém mais cego do que aquele que não quer ver. Também está escrito nas Sagradas Escrituras, porque o coração deste povo se tornou insensível, são duros dos ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. E eu os sar. Eles defendem cega e obstinadamente uma adaptação da Igreja Católica como se fosse um dogma de fé, enquanto os autênticos dogmas de fé são enfraquecidos diariamente, insidiosamente por toda a Igreja, perante os seus próprios olhos, sem que eles façam coisa alguma. Estamos hoje, ao dia 30 de maio, em Portugal, a assistir estáticos, enquanto os nossos bispos obrigam a que os fiéis, também numa missa ilícita, missa nova de Paulo VI, onde, ao fim e ao cabo, obrigam as pessoas a comungar na mão, que é ao fim e ao cabo, um sacrilégio. E vemos inclusive o cardeal de Leiria Fátima, cardeal Marto, a dizer que as pessoas que exigem que a comunhão seja feita na boca, que são quase um empecilho, que estão erradas, porque Nosso Senhor disse tomai e comei, não disse tomai na boca. Bom, é uma interpretação estranha deste cardeal, mas a verdade é que as pessoas que exigem que a comunhão seja feita na boca não são uma, nem duas, nem três. São todos os católicos desde o início dos tempos, ou pelo menos desde o início da Igreja, até hoje. E é engraçado como um cardeal pode dizer isto. E nós hoje vemos isso, que a demolição da fé está neste ponto. Convém agora também fazermos um sumário do que apurámos até agora e de quem é que está implicado também no crime que vamos falar e abordar, porque ao fim e ao cabo o que aconteceu foi manipularam a mensagem de Fátima, tornaram-na uma mensagem acessória da Igreja Católica, e eu consegui compilar 11 erros ou mentiras que nos foram contadas sobre essa mensagem. Mas há 4 pessoas que eu penso que são mais responsáveis por esses erros do que outros. Eu vou agora apontar então um resumo das provas e quais é que são essas pessoas. Então, as provas que obtivemos até agora sobre a adulteração da mensagem de Fátima são as seguintes. 1. A mensagem de Fátima é uma profecia dada por Deus para o nosso tempo, autenticada por um milagre público, sem precedentes e garantida por uma série de papas, incluindo o pontífice que reinava em 2000, em João Paulo II. Neste caso vamos falar mais de João Paulo II, porquê? Porque supostamente o milagre, o terceiro segredo, foi revelado nessa altura. Algo que não é verdade. Todos sabemos que o terceiro segredo não foi plenamente revelado. Muitos dos avisos proféticos da mensagem já se cumpriram. Isto é o segundo resumo, o segundo ponto. Com a principal exceção do aniquilamento das nações, que seria a consequência de não se efetuar a consagração da Rússia no devido tempo. Deus já demonstrou, terceira, os benefícios de uma consagração nacional ao Imaculado Coração, no caso de Portugal, em 1931, em que a rápida e milagrosa transformação de uma república ateia e maçónica num país católico foi vista pela hierarquia portuguesa como uma amostra
do que Deus concederia ao mundo depois da consagração da Rússia. Quarto ponto, em vez de seguirem o caminho indicado em Fátima, os responsáveis da Igreja Católica escolheram um caminho diferente, uma nova orientação, iniciada no Vaticano II, incluindo uma abertura ao mundo e reformas da Igreja que cumpriram os sonhos dos seus piores inimigos, os quais tinham por objetivo, como é óbvio, levar a Igreja Católica à ruína. Também como quinto ponto, ao tomar o caminho de uma nova orientação, os responsáveis da Igreja desprezaram os avisos repetidos dos Papas pré-conciliares, incluindo o bem-aventurado Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Pio XI e Pio XII. E os inimigos da Igreja estavam a conspirar para a remodelarem, exatamente da maneira como foi remodelada no período pós-conciliar e ainda é remodelada hoje em dia. Sexto ponto, as mudanças começaram em 1960, exatamente no ano em que a Irmã Lúcia insistiu que o terceiro segredo devia ser revelado, por ser então mais claro. Sétima, o resultado destas mudanças foi uma perda catastrófica da fé e da disciplina da Igreja, o que parece ter sido profetizado na parte do grande segredo de Fátima, que começa com as palavras: em Portugal se conservará sempre o dogma de fé. Frase esta que continua a estar misteriosamente incompleta, apesar da suposta revelação do Vaticano, do terceiro segredo, pelo Vaticano. Em vez de admitir estes erros incalculáveis e as suas ruinosas consequências para a Igreja, o atual aparelho de poder do Vaticano tem continuado obstinadamente a seguir a nova orientação, que é obviamente incompatível com os imperativos expressos na Igreja Católica e até na mensagem de Fátima ao longo dos anos. A saber, o estabelecimento no mundo da devoção ao Imaculado Coração de Maria e da consagração da Rússia a esse mesmo Imaculado Coração, a conversão da Rússia à fé católica e o triunfo do Imaculado Coração de Maria, acompanhado de um período de paz mundial dentro de uma ordem social católica. Hoje em dia, finalizado também a ordem social, tendo como Cristo o único monarca a quem devíamos prestar respeito, o que é que podemos dizer para instaurar uma nova ordem social? Pelo contrário, membros poderosos do aparelho de Estado do Vaticano têm-se recusado propositadamente e deliberadamente a consagrar a Rússia pelo seu nome ao Imaculado Coração de Maria, promovendo antes uma campanha sistemática para neutralizar esta mensagem, de modo a subjugá-la à nova orientação que eles têm vindo a impor a grande parte da Igreja. A orientação deles, a adaptação deles da Igreja também acaba por seguir ideais maçónicos e comunistas, como já vimos noutros podcasts, enquanto que os católicos fiéis que não seguem a linha do partido são perseguidos. E por partido, eu refiro-me sempre à linha do Partido Vaticano atualmente. O aparelho de Estado do Vaticano, dirigido pelo Secretário de Estado, despreza deliberadamente as profecias, imperativos e avisos da mensagem de Fátima, em favor de novas políticas eclesiais iluminadas que incluem evitar à Rússia qualquer melindre resultante da consagração pública daquela nação. Mesmo hoje, onde temos o presidente da Rússia, o Putin, a tomar leis religiosas no seu país que só são uma miragem para os países ocidentais, ainda assim o Vaticano faz silêncio em relação à Rússia. Em consequência destes erros monumentais de julgamento, a Rússia não se converteu, a Igreja está a sofrer uma crise de fé e disciplina sem precedentes, e o mundo continua a deslizar para um ciclo de violência e de rebelião contra Deus e a sua Santa Igreja. E em resposta a tudo isto, o aparelho de Estado do Vaticano redobra os seus esforços no prosseguimento de uma nova orientação da Igreja que é totalmente inútil, esvaziou igrejas, seminários, vocações sacerdotais e religiosas. Especialmente em vista dos acontecimentos que tiveram lugar a 26 e 27 de junho de 2000 e nos meses que seguiram, há provas suficientes para identificar 4 homens que em consciência devemos acusar de terem completamente alterado o sentido da mensagem de Fátima. Estes 4 nomes são o Cardeal Angelo Sodano, o Papa Bento XVI, então o Cardeal Josef Ratzinger, o Arcebispo Tarcísio Bertone e o Cardeal Dario Castrillón Hoyos. Porquê estes homens e não outros? Alguém pode perguntar. São eles que estão à frente da iniciativa de nada mais nada menos do que o assassino da mensagem de Fátima e com ela da esperança enviada pelo céu. Conspiraram combinados entre si, em certa medida, em seguida a atuarem publicamente para impor à Igreja uma mensagem de Fátima que não se pareça com a profecia católica que a Mãe de Deus enviou para o mundo. É evidente que estes 4 homens têm muito colaborado naquilo que o Papa Paulo VI chamou, arrependido,
de autodestruição da Igreja, mas foram eles que, digamos, se especializaram na demolição de Fátima. Merece, portanto, ser identificados como os principais arguidos do crime que aqui denunciamos. Mas há muito mais provas deste crime e eu vou aqui, neste caso, lembrar 11 mentiras que nos foram entregues por estes senhores. Não vou identificar onde e quando é que eles o fizeram, isso seria demasiado extenso para um podcast. No entanto, é algo que quem está a ouvir pode procurar. Prova a evidência que os acusados perpetraram pelo menos 11 mentiras distintas que já causaram grave dano à Igreja e toda a humanidade, e que de modo iminente ameaçam com males ainda mais graves cada homem, mulher e criança, tal como a própria Virgem Maria nos avisou. E essas mentiras são as seguintes. Mentira número 1. A visão do bispo, vestido de branco, dada pública 26 de junho de 2000, compõe a totalidade do terceiro segredo de Fátima. Ora, de uma forma criminosa, esta mentira priva a Igreja e o mundo dos óbvios avisos proféticos da visão, que só podem ser explicados através das palavras omissas da Santíssima Virgem. Palavras que não só explicariam a visão, como também nos diriam o modo de evitar a futura catástrofe aí representada, que inclui a execução de um Papa ou de um Bispo vestido de branco por um pelotão de soldados no exterior de uma cidade meio arruinada. Numa exibição da clara duplicidade, os acusados dizem-nos, por um lado, que a visão deve ser interpretada de modo simbólico, representando a perseguição da Igreja durante o século XX, enquanto que, por outro lado, eles próprios a interpretam à letra, como sendo a representação da tentativa falhada de assassínio do Papa em 1981. Pura e simplesmente eles fingem ignorar, como no texto publicado da visão, a irmã Lúcia explica dizendo que o Papa é morto. E aqui ignoram também a alegada carta da irmã Lúcia de 12 de maio de 1982, por eles próprios apresentada como uma prova da mensagem de Fátima, supostamente escrita um ano depois da tentativa de assassinato, na qual a vidente dizia: "E se não vemos ainda o facto consumado do final desta profecia, vemos que para aí caminhamos a passos largos." Ora, ao ocultar as palavras da Virgem Maria, e aqui claramente falam no terceiro segredo, os acusados privam-nos de uma orientação preciosa vinda do céu neste tempo de crise única para a Igreja, só para tentarem esconder o quanto contribuíram para a provocar. Mentira número 2. O terceiro segredo representa acontecimentos que pertencem ao passado, incluindo o atentado falhado à vida do Papa João Paulo II. Eu lamento, não consigo dizer Papa São João Paulo II, porque simplesmente é impossível que um homem que tenha feito as coisas que ele fez seja canonizado. Não digo impossível, mas seria bem difícil. Mas continuarei a tratá-lo por Papa João Paulo II, com todo o respeito que merece um Santo Padre. O esforço para interpretar a visão de um futuro desastre que se abate sobre o Papa e a hierarquia, o que inclui uma execução pública, neste caso como está revelado parcialmente no segredo, como unicamente uma tentativa falhada de assassínio há mais de 20 anos, é a fraude mais gritante envolvida no crime que nos ocupa. Como demonstrámos abundantemente, esta mentira é o aspecto mais perigoso do crime, porque fará com que toda a Igreja deixe pelo mesmo caminho florido que leva à ruína, só por dizer a todos os fiéis que não devem preocupar-se mais com o que constitui, afinal, avisos proféticos em plena vitalidade, que seguramente ainda não pertencem ao passado. Esta fraude quase risível, pela sua audácia, é exposta unicamente pela descrição que o próprio cardeal Ratzinger faz no conteúdo do terceiro segredo em 1984. Curiosamente, nesta altura, Ratzinger nada disse sobre a interpretação vulgarizada de que o terceiro segredo culminou em 1981, com a referida tentativa de assassinato. Torna-se óbvio, pelo que eles escrevem, portanto, que esta interpretação foi forjada posteriormente com o fim de desorientar e enganar os fiéis. Mentira número 3. A mensagem de Fátima não oferece orientações específicas para a atual crise da Igreja e do mundo, para além de possuir uma piedade genérica em forma de oração e penitência, e de ser puro de coração, de alguém ser puro de coração, e pronto, final. Ora, os acusados e os seus colaboradores querem fazer crer que Nossa Senhora não pediu especificamente por vontade expressa de Deus Todo-Poderoso a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, pelo Papa em união com todos os bispos católicos do mundo, e ao mesmo tempo, e a devoção aos 5 primeiros sábados com a Sagrada Comunhão em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, entre os quais se situam todas as blasfémias dos homens contra o Imaculado Coração.
Fica provado que os acusados e os seus colaboradores enterraram e ignoraram estes pedidos vindos do céu, porque tais coisas são católicas demais aos olhos de nova orientação da Igreja, ecuménica e mundialmente espalhada, que eles obstinadamente perseguem e promovem. E aqui está como os próprios meios que Deus determinou para se obterem no nosso tempo, graças especiais para as almas salvarem do inferno, foram criminosamente ocultadas da vista de todos. Ultimamente vimos isso, nesta questão do suposto vírus, que alguém diz que anda por aí, onde a Igreja Católica o que fez, avante de todos os governos, foi fechar as igrejas, proibir os sacramentos, e mesmo depois já dos Estados levantarem as proibições, a Igreja, pelo menos em Portugal, continua fechada, vai abrir amanhã, dia 31 de maio, e vão começar os sacrilégios na Missa Nova. Mas, no entanto, não há uma única palavra a dizer em relação a Fátima, nós que vivemos em Portugal. A quarta mentira é que todos os pedidos da Virgem de Fátima foram honrados. Pelo contrário, os seus pedidos foram repelidos pelos acusados. Tanto eles como os seus colaboradores substituíram arrogantemente a consagração da Rússia, a ser feita pelo Papa, conjuntamente com todos os bispos católicos do mundo, numa solene cerimónia pública, por uma consagração do mundo. O que eles fizeram foi adaptar aquilo que a Mãe de Deus pedira com a autoridade do seu Divino Filho, de modo a enquadrar-se nos seus planos e iniciativas humanos sujeitos a erro e, portanto, sem valor, incluindo um ecumenismo absolutamente estéril que nada mais produziu que um contínuo desrespeito pelo Papa, pela hierarquia ortodoxa, não convertida e controlada pelo Kremlin. Em vez de procurarem a conversão da Rússia, o triunfo do Imaculado Coração de Maria e a reparação pelos pecados que Deus lhes pedira em Fátima, os acusados participaram na fraude desta nova embalagem da mensagem de Fátima, que a apresenta como uma suave e insignificante programa de evangelização. Para recordar também a ridícula asserção do cardeal Castrione Hoyos a este respeito. Tal como demonstramos, a nova evangelização abandona o constante ensinamento da Igreja, segundo o qual não só os ortodoxos russos, mas também os cismáticos e hereges deverão voltar ao seio da Igreja Católica, e que os muçulmanos, judeus e pagãos precisam igualmente da conversão, da fé em Jesus Cristo e do batismo para serem livres do inferno. Em suma, a nova evangelização, muito à maneira dos slogans comunistas, significa o oposto daquilo que se lê. O que a nova evangelização significa é nenhuma evangelização de ninguém e, consequentemente, não honrar os pedidos da Santíssima Virgem respeitantes à conversão da Rússia. Quinta mentira. A situação alarmante vivida na Igreja e no mundo é o melhor que se pode esperar da facilmente declarada obediência à mensagem de Fátima. Uau! É um crime tentar enganar os fiéis dizendo-lhes que a atual situação da Rússia e do mundo, em geral, representa, de qualquer modo que seja, o cumprimento das promessas da Mãe de Deus em Fátima. Deste modo, a Igreja e o mundo são roubados de indizíveis benefícios temporais e espirituais que Deus lhes concederia se a mensagem de Fátima fosse respeitada e obedecida. Foi-nos dada uma demonstração de tais benefícios, no caso de Portugal, uma nação miraculosamente transformada numa ordem social católica a seguir à sua consagração ao Imaculado Coração de Maria, em 1931. Resultado que, segundo explicitamente declarou o chefe da hierarquia portuguesa, se veria por todo o mundo se, do mesmo modo, a Rússia fosse consagrada. Ora, não deixa de ter um sabor a blasfémia atribuir a horrenda situação espiritual e moral da Rússia e do mundo inteiro ao triunfo do Imaculado Coração de Maria, algo que não aconteceu. Portanto, estamos a acusar que Nossa Senhora se contradiz, que é um desrespeito imenso à nossa Mãe do Céu. Sexta mentira. A mensagem de Fátima não oferece qualquer solução em concreto para a crise da Igreja e do mundo, sem ser oração e penitência. Neste ponto, os pedidos específicos da Mãe do Céu são deliberada e fraudulentemente ocultados para que ninguém requira às autoridades da Igreja que os reafirme publicamente. Tal ocultação fraudulenta dos meios de auxílio espiritual enviados do céu para o nosso tempo tem causado perdas incalculáveis para a Igreja e para o mundo. O que eles pretendem ao fim e ao cabo é passar a mensagem de Fátima para uma mensagem de interior, vivida ad intra por cada fiel, enquanto que a hierarquia deixou de ter parte nela. Como se já tivesse tudo feito e resolvido. Temos o santuário, podem visitar.
Mentira número 7. Nada podemos fazer para evitar o grande castigo anunciado por Nossa Senhora de Fátima, que inclui a aniquilação de várias nações, a não ser o oferecimento individual de orações e penitências. É igual aqui nesta 7ª mentira. Os acusados, deste modo, deliberada e premeditadamente, ocultaram da Igreja e do mundo 2 meios concretos que o céu determinou para a proteção de males temporais e a obtenção de graças extraordinárias nesta época da história da Igreja, nomeadamente a consagração da Rússia, algo que ninguém fala na Igreja Conciliar, e a prática generalizada da devoção dos 5 primeiros sábados, algo que também é raro encontrar numa Igreja Conciliar. Assim, os acusados, de um modo frio, deliberado e cruel, colocaram tanto a Igreja como a sociedade civil naquele mesmo percurso, seguido pelos infortunados reis de França, que não prestaram atenção à ordem de Nosso Senhor para que a França fosse consagrada ao seu Sacratíssimo Coração, em solene cerimónia pública. A execução do rei de França, Luís XVI, pelos revolucionários em 1793, é um espelho do que espera o Papa e muitos membros da hierarquia, como mostra a visão do terceiro segredo. A execução do Papa e dos seus ministros por soldados no exterior de uma cidade meio arruinada. É este acontecimento futuro que os acusados tentaram criminosamente usurpar, dando-o simplesmente como a representação da tentativa falhada de assassínio do Papa, sozinho e há mais de 20 anos. É até cómico perceber como é que, se Nossa Senhora pede para que o segredo seja revelado, pede à irmã Lúcia, não pede a qualquer pessoa, uma vidente de Fátima, que o segredo seja revelado antes de 1960, não é? E depois, passado 20 anos, afinal, tentam revelar o segredo, descrevendo assuntos do passado. Mentira número 8. A mensagem de Fátima é uma simples revelação privada que não impõe aos membros da Igreja qualquer obrigação de nela acreditarem ou de lhe obedecerem. O cardeal Ratzinger assevera, pelo menos diz na mensagem de Fátima, ou pelo menos nesta adaptação, que esta mensagem é, cito, uma ajuda que é oferecida, mas não é obrigatório fazer uso dela. Fim de citação. Quer isto dizer que o cardeal Ratzinger, à altura, declara abertamente não estar a Igreja obrigada a respeitar os pedidos da Virgem de Fátima, incluindo a consagração da Rússia e os 5 primeiros sábados, asserção com que os outros acusados concordam, os outros 3, desculpem. Ora, enquanto eles nos dizem que ninguém tem a obrigação de acreditar ou de honrar a mensagem de Fátima, já o próprio Papa, neste caso João Paulo II, à altura, declara que a Igreja se sente interpelada por esta mensagem e que, para o demonstrar, inseriu no novo missal romano a festa de Nossa Senhora de Fátima, que a Igreja Católica celebra todos os anos a 13 de maio. Consequentemente, e segundo a afirmação fraudulenta dos outros 3, a Igreja celebra uma festa em honra de uma aparição na qual ninguém tem de acreditar obrigatoriamente. É quase como se não tivéssemos devoção aos nossos santos que viveram e morreram por nós. O que é um santo? O que é um católico a não ser alguém que vive e morre para guardar a fé? Mesmo que não tenha a pretensão de morrer pela fé como mártir, apenas o facto de ter filhos, de viver a sua vocação e de conservar a fé é um acto de sacrifício e é um acto de louvor pelos séculos dos séculos, que será lembrado pelos nossos netos, pelos nossos netos dos netos e por toda a Igreja. E daí que hajam pessoas que escrevam, há uns que falam em podcast e perdem o seu tempo a aborrecer pessoas em podcast, outros pregam a palavra publicamente, os sacerdotes, outros vivem nos mosteiros rezando e dando o testemunho da sua vida, e outros morrem pela fé. Mas um católico é isto, é alguém que a preserva. E quando temos o cardeal Ratzinger à altura a dizer que a mensagem de Fátima é uma opção, ora, em que ficamos? Sustentar que os avisos do céu acerca de um grande castigo, que várias nações serão aniquiladas e que a perda de milhões de almas não merecem qualquer crédito, se resolvermos não querer acreditar nisso, claro, mesmo se tais avisos forem autenticados por um milagre público sem precedentes e testemunhados por 70 mil pessoas, é o cúmulo da insanidade humana ter uma postura destas. Então todos nós sofremos terríveis castigos, incluindo a aniquilação de várias nações, e já sofremos a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Coreia, do Vietnã, já sem falar da guerra do Iraque, do 11 de setembro e todas as outras guerras que acontecem e estão a acontecer neste momento. E, para não falar da questão do aborto, que é, ao fim e ao cabo, o oferecimento ao demónio de milhões de crianças abatidas
todos os anos pelas suas próprias mães. Como se isto não chegasse, temos ainda uma hierarquia que nos diz que a mensagem de Fátima é opcional nas nossas vidas. Então, agora, a Igreja aprova as aparições de Fátima, Placet, da Igreja Católica, e passado uns anos vem uma nova hierarquia conciliar dizer que são passíveis de serem acreditadas ou não. Mentira número 9. A mensagem de Fátima é, em suma, de pouca importância nos seus pormenores proféticos. E o terceiro segredo não contém nenhum grande mistério, nem quaisquer surpresas, nem avisos relativamente ao futuro. Com esta mentira, os fiéis são criminosamente privados dos avisos do céu e de prescrições da mais alta importância para a Igreja no nosso tempo. Tivesse a mensagem de Fátima sido honrada e incalculáveis danos temporais e espirituais se teriam evitado. Ao continuar a insistir nesta mentira, os acusados deixam a Igreja e o mundo impotentes para impedir a grande punição que há de afetar gravemente todos os homens, mulheres e crianças, nomeadamente a literal aniquilação de várias nações e a escravidão a que serão submetidas na totalidade e por todo o mundo as populações sobreviventes. Já sem mencionar a perda de milhões de almas condenadas ao inferno por toda a eternidade. Nossa Senhora advertiu que esta seria a consequência última de não serem satisfeitos os seus pedidos. E nós continuamos a ignorar. Mentira número 10. Estas pessoas aqui acusadas, pelo menos estes 4 à altura cardeais e um Papa, acreditam elas próprias na verdadeira mensagem de Fátima. Não pode ser verdade. Ao mesmo tempo que se escondem por trás de falsas aparências na crença da mensagem de Fátima, as palavras e os atos objetivos dos acusados revelam em si uma tentativa sistemática para rebaixar e destruir toda a crença no conteúdo profético e explicitamente católico da mensagem, isto é. A sua verdadeira intenção revela-se quando citam Danis como eminente conhecedor de Fátima, quando Danis lançou a dúvida sobre cada um dos aspectos proféticos da mensagem. Assim, ao citarem Danis como a sua grande autoridade, os acusados dão a conhecer aos seus correligionários iluminados, mas não ao público em geral e mal informado, que eles olham para a mensagem de Fátima essencialmente como piedosa congeminação da irmã Lúcia, cuja afirmação de ter falado com a Virgem Maria sobre a consagração e a conversão da Rússia e por aí fora não pode ser considerada digna de crédito pelos homens iluminados da Igreja pós-conciliar, pelos doutores, pelos teólogos. E acreditem que eles pensam mesmo assim. Quando fiz o meu mestrado em Teologia, pensava eu católica, era assim que eles se comportavam. Sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Nós, os iluminados e sabedores, contra o povo simples. E inclusive tinha o rosário como uma oração dos simples e do povo, que não merecedora do seu tempo. Ora, o facto de os acusados não admitirem abertamente que na verdade não acreditam na autêntica mensagem de Fátima e se proporem mesmo a interpretá-la para nós, não é apenas de uma grande hipocrisia, mas sim de uma grande fraude feita à Igreja que eles vivem. Ora bem, tal como no tribunal os juízes e os potenciais membros do juiz devem apresentar quaisquer eventuais preconceitos que haja em relação ao caso que têm entre mãos, também aqui os acusados deveriam revelar abertamente os seus juízos, previamente formados, antes de pretenderem ser juízes isentos da mensagem de Fátima. Mentira número 11, a última. Os católicos não concordarem com os acusados no que respeita à mensagem de Fátima são desobedientes ao magistério, ou seja, todo e qualquer católico que pense que a mensagem de Fátima ainda não foi divulgada é quase como um desobediente. Ora, por magistério, os acusados, estes 4 pessoas, compreendem apenas as opiniões que têm sobre a mensagem de Fátima, opiniões essas que contradizem mesmo aquilo que o Santo Padre tem dito e tem feito para confirmar a autenticidade da mensagem. Como mais recentemente a instituição da festa de Nossa Senhora de Fátima no calendário litúrgico da Igreja. E, ironicamente, são os acusados que são desleais, que são os acusados, neste caso, estes próprios 4 cardeais e um Papa, que são desleais ao magistério quando procuram despromover Fátima até ao estatuto de uma revelação privada, podendo ser negligenciada por toda a Igreja com completa segurança e caso cada um queira. E, portanto, é isto. É o que temos.
Isto é um crime de dimensões incalculáveis. Nós estamos perante todo o Vaticano II, todas as artimanhas que foram feitas, inclusive por pessoas como o Rahner, o Yves Congar, também o Cardeal Ratzinger, na altura padre ainda, foram maquinações que nós hoje conseguimos perceber que foram bem planeadas, bem engendradas e foram minando a Igreja. Com Fátima é pior, porque enquanto com a Igreja eles afrontam a tradição, e a tradição, por mais que eles a afrontem, não a podem apagar. É uma questão de vir um Papa Católico agora e declarar o cisma destes homens em relação à Igreja. Aquilo que vamos encontrar aqui é um desrespeito total pela Mãe do Céu. Eu não diria que é um crime tão grave como ofender o Espírito Santo, ou pelo menos não acreditar nele, ou blasfemar contra o Espírito Santo, mas é um crime incalculável porque estamos a zombar da criatura mais pura que Deus fez. Como se essa criatura pudesse mentir. Aparecer a 3 crianças, e não só mentir a crianças, mas também deturpar a palavra de Deus. E ao fim e ao cabo, exigir das crianças que, com milagres, atenção, comprovados por mais de 70 mil pessoas, que difundissem uma mensagem que poderia ser falsa. Ou pelo menos que não era importante. Mas quem é que são estes homens para se acharem mais importantes que Nossa Senhora? Porquê é que o Papa Bento XVI escreve livros e livros atrás de livros, como se alguém o quisesse ler? Quando temos o Rosário? Eu sei que para uma pessoa supostamente erudita, instruída, coisa que eu não sou, nem faço intenções de ser, não tenho essa capacidade, mas gostava de o ser, mas com humildade. Como é que uma pessoa dessas escreve e depois despreza a mensagem da Mãe do Céu? A criatura mais pura que Deus criou, que bastaria uma palavra dela para jogar nas chamas instantaneamente todos os seus livros e todos os seus escritos e apagá-lo da história da humanidade. Com certeza, se a sua mãe o pedisse, se Nossa Senhora dissesse: Jesus, meu Sagrado Filho, apagai da história o Cardeal Ratzinger, desaparecia. Bastava pedir, tenho a certeza absoluta. Agora, claro, a Mãe do Céu não vai pedir uma coisa dessas. Ela ama-nos mesmo quando nós não a amamos e mesmo quando recusamos obedecer ao seu filho. Ela nisso tem um espírito bem mais filial que o nosso. Filial no sentido de ser, ao fim e ao cabo, também criatura do seu próprio filho. E portanto, como poderá compreender-se bem a magnitude deste crime cometido por aqueles que iriam sepultar em falsas representações e no encobrimento uma preciosa mensagem vinda do céu e trazida pela Mãe de Deus em pessoa, para o bem temporal e a salvação eterna dos seus filhos. Este crime é de dimensões incalculáveis, porque envolve não só calamidades temporais, como também a perda de incontáveis milhões de almas, o que poderia ser evitado cumprindo os pedidos da Santíssima Virgem Maria quanto à consagração da Rússia e aos outros pedidos que a Senhora fez em Fátima, incluindo a devoção dos 5 primeiros sábados, coisa que os acusados e os colaboradores recusam a promover. Há quem os promova na Igreja Conciliar, mas é um resquício, uma minoria. Quem os acusa é a própria Virgem de Fátima. Cito: se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Não fizeram o que a Senhora disse e, portanto, estes homens, mais e com os seus colaboradores, são responsáveis pelas suas consequências para a Igreja, para o mundo e para incontáveis milhões de almas que foram roubadas às graças que Nossa Senhora de Fátima veio providenciar-lhes em nome do seu Divino Filho. Como é que então podemos defender ainda Cardeal Bertone? Eu acredito perfeitamente que ninguém o defenda, mas como é que pode haver alguém que defenda o Papa Bento XVI como um Papa santo por ser doutor da Igreja? Ele não é mais do que um modernista conservador, que são os piores modernistas. São modernistas que julgam que estão a conservar algo criado há 50 anos. Eu não percebo como é possível continuar. Eu percebo no sentido em que também eu achava que o Cardeal Ratzinger e o Papa Bento XVI eram um bom teólogo quando eu estava a estudar na faculdade. Comprei os livros todos dele, ou pelo menos aqueles que iam saindo, e lia com afinco, e olha, um homem de grande sabedoria. Quando comecei a perceber que, bom, há muita coisa que de facto ele diz que é louvável.
especialmente nos últimos livros dos últimos 15 anos, que são coisas bonitas de se ler sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, aquecem a alma. Mas no cerne da fé, é um Papa modernista. No cerne da fé ele erra o alvo muitas vezes. Mas por que razão então estarão estes acusados, estas 4 pessoas e os que com eles trabalharam em prol da nova orientação da Igreja, tão irredutíveis na sua recusa em permitir que o Papa e os bispos façam algo tão simples como o que Nossa Senhora de Fátima pediu? Qual é o motivo? Minha pergunta é essa. Porquê? Ora, porque removem montanhas só para impedir que a palavra Rússia seja pronunciada numa consagração pública? Não sei. Qual é o problema com a Rússia? É uma política que já não existe? Essa Ostpolitik do Vaticano? Desastrosa? Hoje em dia já não existe. Hoje em dia o presidente Putin é mais praticamente religioso que o Papa. Ou pelo menos nas leis que ele promulga. Tenta tornar o seu país um país onde a religião é praticada. Pelo menos pode ser um engano. E deve ser com certeza, são cismáticos. Mas a verdade é... Porquê? Nem uma palavra sobre a Rússia hoje em dia. Que temos nós a perder se cumprirmos o pedido da Santíssima Virgem à letra? Sem correções impostas por diplomatas do Vaticano e por ecumenistas? Nada. Que temos nós a ganhar? Tudo. Mesmo a consagração de Portugal e de Espanha, que foi uma comédia com este cardeal Marto, ele não fez consagração alguma. E simplesmente fez um texto bonito que não consagra nada. Nem sequer a Igreja. Ele falha nas palavras da consagração. Ele pode não saber português. Se calhar o problema dele é esse. Mas ele não faz nada e não nomeiam os países, não nomeiam as palavras. Que raio. Estão a enganar os fiéis. Estão a enganar e nós, alguém pode dizer, eles não sabem mais. Sabem mais, claro que sabem mais. Ou vocês julgam que as pessoas incompetentes chegam à posição em que chegam por são incompetentes? Aos olhos das pessoas competentes que de facto querem que elas façam algo, mas não são incompetentes no mal. Tal como nas empresas e nos cargos públicos e na política, as pessoas em grandes lugares de destaque, por norma, são pessoas do mundo, são pessoas astutas como as serpentes. E hoje em dia a hierarquia conciliar não é mais do que isso. Uma hierarquia mundanizada, muitas vezes. Continuam a haver pessoas santas, claro que sim. Continuam a haver bispos santos, continuam a haver sacerdotes santos, apesar da missa, apesar de uma série de defeitos da Igreja Conciliar, do ecumenismo, da liberdade religiosa. Conheço amigos meus que vivem ou tentam viver uma vida santa, mesmo sem os sacramentos decentemente ordenados, mesmo com missas que são ilícitas e provavelmente muitas vezes são inválidas. Mas são pessoas que se esforçam e com certeza a Igreja vai suprir a falta que a própria Igreja lhes dá. Agora, não podemos esperar que as coisas não piorem, não podemos esperar que as coisas melhorem por si próprias. Nós católicos temos que apontar estas coisas e falar a viva voz. É necessário que os católicos continuem a falar sobre estas coisas. Percam o medo de ir à rua, de falarem uns com os outros, nas redes sociais, no telefone, com os padres das suas paróquias. Os padres vão morrer, nós vamos morrer. A Igreja continua e a tradição há de voltar. Tal como nunca deixou de existir. Deixou de existir sim, momentos da Igreja, 40, 50. Há a crise da Igreja. A crise ariana demorou 40 anos. Esta crise já vai com 60. Muito bem. Venham mais 60. A tradição há de voltar como sempre voltou. Aparecerá um Papa que vai condenar o Concílio Vaticano II, que vai tornar cismáticos todos aqueles que aderiram ao ecumenismo, à liberdade religiosa, e acabou. É o normal. E nós temos que continuar a propagar a nossa fé católica, apostólica, romana. Não existe uma explicação legítima para tão perversa resistência à consagração da Rússia. Algo não natural está presente aqui nesta falta de vontade. Sem julgar os motivos subjetivos, claro, dos acusados, é-se levada à conclusão de que a sua recusa, de outro modo inexplicável e aparentemente sem sentido, de permitir que seja pronunciada uma simples palavra, a única que Nossa Senhora de Fátima pediu, é o resultado de uma intervenção pré-natural no seio da Igreja. É uma intervenção do próprio inimigo que, como disse a irmã Lúcia, está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. Este derradeiro combate envolveu a penetração também na Igreja de forças organizadas, que a longo prazo estão a conduzir à ruína,
como já falámos, maçonaria, comunismo. Em face deste tremendo desenrolar de acontecimentos, até o Papa Paulo VI se viu na contingência de lamentar publicamente que, por alguma fresta, o fumo de Satanás entrou no templo de Deus. Acho que esta é a frase mais citada de Paulo VI. O homem que destruía e ao mesmo tempo dizia isto. Quer os acusados tivessem ou não subjetivamente essa intenção, o facto é que atuaram de um modo que apenas serve o propósito do pior inimigo da Igreja. Os resultados das suas ações falam por si, pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos da governação da Igreja atual? Basta olhar para a Igreja atual. Basta ver a situação da Igreja de hoje. Basta ver as igrejas, basta ver os seminários. Basta ver como é que estão as faculdades católicas. As faculdades católicas são o cerne da questão. Se os seminários são modernistas, as faculdades católicas deviam ser um ponto basilar. E os seminaristas modernistas que entrassem numa faculdade católica, se fosse realmente católica, seriam barrados. Mas não. Eles também se infiltraram nas faculdades católicas. Aliás, é o sítio mais fácil de se infiltrar. Não digo a maior parte, mas muitos dos que dão aulas na faculdade católica, pelo menos em Lisboa, alguns são maçons, outros não são católicos sequer. E portanto, como é que estamos à espera que uma igreja permaneça-se na própria fundação da sua hierarquia, nas próprias formações dos seus seminaristas e dos seus alunos? Então, tem sacerdotes seminaristas, sacerdotes modernistas e também às vezes sacerdotes que não passariam de seminaristas se fizéssemos uma pergunta do catecismo. Juntamente com muitos outros detentores de elevadas posições na hierarquia, os acusados têm presidido à pior das crises de fé e da moral. Na sua ânsia das ruinosas novidades que acarretaram consigo a crise, estes 4 rejeitam uma receita celeste que viria recuperar a saúde da Igreja e trazer a paz a um mundo em guerra. Em vez de darem ouvidos ao ouvido da Mãe de Deus em Fátima, eles dinamizaram mais o seu ecumenismo totalmente estéril, o diálogo interreligioso e o diálogo com o mundo, bem como o seu conluio com homens como Mikhail Gorbachev e hoje em dia o Papa Francisco, em conluio com a ONU, com pessoas como Jeffrey Sachs, que vão falar à Igreja que são abortistas, são eugénicos, são, ao fim e ao cabo, pessoas que trabalham para outros fins que, por norma, têm a ver com a destruição da Igreja. Enfim, então os inimigos da Igreja, todos se deleitam ao vê-la assim, quase impotente, para se lhes opor. Não só se deleitam, como se devem rir. Então já sabes quem é que vai falar à Igreja hoje? Quem? Jeffrey Sachs, o economista que é completamente abortista, e vai falar sobre o quê? Ambiente. E vai dar aulas ao Papa e aos bispos sobre como ter uma ecologia integral enquanto se abortam crianças. Isto não pode ser uma Igreja Católica. A Igreja recua à medida que as forças do mundo continuam a avançar sobre ela. E para mais, os acusados e os seus colaboradores persistem na sua tentativa suicida de abraçarem o mundo em vez de o conquistarem espiritualmente para Cristo Rei, como Nossa Senhora de Fátima os teria levado a fazer. Os homens que hoje controlam o aparelho de Estado do Vaticano não querem ofender os ortodoxos nem qualquer outra pessoa com mostras de alguma militância católica, por eles considerarem que esta já é embaraçosa ou ultrapassada. Para empregar uma das suas expressões favoritas, que já não serve, temos que atualizar a linguagem. O objeto recuo da Igreja perante o combate alegra o coração dos maçons e dos comunistas que durante gerações têm trabalhado na esperança de verem a Igreja reduzida precisamente a esta patética condição. Para mais, não falta sequer militância aos acusados e seus colaboradores. Enquanto nos últimos 40 anos não fizeram praticamente nada para suster aqueles que, infiltrados na Igreja, espalhavam com virtual impunidade a heresia e a corrupção, nesse entanto, implacavelmente perseguiam, denunciavam e ostracizavam quem quer que se opusesse aberta e efetivamente à sua desastrosa política de reforma, abertura, renovação. E continuam a fazê-lo hoje. Cá em Portugal, pelo menos, e não sei que também no mundo, mas dou o exemplo do que eu conheço. Um católico que descobre a tradição é ostracizado logo pelos conciliares, perde amigos, perde família. Porquê? Porque são duas religiões completamente distintas. Ainda hoje falava disso com a minha esposa. Nós já deixámos de falar com os nossos amigos conciliares sobre a fé, porque nós estamos a falar de duas igrejas completamente diferentes. Então, quando começamos a falar, por norma as coisas aquecem e vamos perder mais amizades. E se calhar era o que devíamos fazer. Que Deus não nos julgue demasiado à risca, se for esse o caso. Mas a verdade é que às vezes parece que são completamente duas igrejas separadas. E aliás, eu penso que são, mas
Não os podemos dizer assim abertamente, pelo menos. Então, para estes 4 bispos e um papa, 3 bispos e um papa, e outros membros da alta hierarquia que presidiram a derrocada pós-conciliar, parece que a única heresia que resta, a única ofensa merecedora de dura punição, é questionar os seus juízes ao imporem à Igreja a nova orientação da qual excluíram, total e definitivamente, pelo menos assim o consideram, a mensagem de Fátima no seu tradicional significado católico. A que remédios podem os fiéis legitimamente recorrer? Minha pergunta é legítima. O que é que um fiel que neste momento se vê nesta situação em que nem a mensagem de Fátima está cumprida, nem a mensagem de Fátima foi ao fim e ao cabo assumida pela Igreja na sua integralidade, o que é que um fiel pode fazer? É isso que eu vou dizer e revelar no próximo podcast. Vou expor uma série de coisas que nós, como fiéis católicos, podemos fazer para não só permanecermos católicos, mas também para levarmos a bom porto a mensagem de Fátima. Às vezes pensamos que, bom, vou fazer os 5 primeiros sábados, rezar o meu rosário e ficar na minha. E há mais coisas para fazer. Eu vou enumerar cerca de 10 coisas que podemos fazer como católicos. Também, se levarmos cada um das nossas pessoas da nossa família, eu sou um, minha mulher somos 2, já vão ser não 10 coisas que podemos fazer, mas já são 20 coisas que estamos a fazer. Ou pelo menos são 10 coisas vezes 2. E se for os nossos filhos também a fazer amanhã, vão ser 30, 40, 50, já vamos com 3 filhos. Se forem 10 filhos, vão ser uma vez 100. E quem está a ouvir, se os fizer, vão poder multiplicar também isto. Muitos já fazem algumas destas coisas, certamente. Outras acho que vão ser, não digo uma novidade, porque eu não estou a inventar nada, apenas vou compilar aquilo que Nossa Senhora pediu. Quanto a esta questão de Fátima, aquilo que peço a quem está a ouvir este podcast é que continue a rezar o terço. Se conseguirem rezar o rosário, ótimo. Eu, à 00:30, tenho a minha família toda a dormir e ainda me falta um terço hoje, portanto, vou tentar. Aliás, vou rezar. E espero que ajude a minha alma e da minha família. E acima de tudo, espero que ajude a Igreja. Porque é aquilo que eu quero. Porque nós vamos morrer. Muito daquilo que nós estamos a construir aqui no mundo, amanhã não está cá. A única coisa que vai cá estar é o que nós escrevemos, aquilo que nós dizemos e aquilo que nós transmitimos à nossa família. E se há coisa que queremos fazer é apenas uma. É passar a fé que nos foi transmitida como católicos. E ai de mim, não o faça. Peço-vos que rezem por nós, como família, rezamos uns pelos outros. Deus vos abençoe. Obrigado por ouvirem o podcast. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nos haste